O que é uma grandeza física? Por favor! Alguém lembra a aula passada o que é uma grandeza física? Ixi! Então tá, me dá um exemplo de grandeza física, pelo menos. Um exemplo só. Que assustador, tu viu como eu te falei? Tu esquece tudo. Entra por aqui, sai por aqui. E a leitura que tu disse que fez? Que leitura é essa que tu fez que não lembra de porcaria nenhuma? Todos errados, hein? Ninguém quer salvar a turma? Porra, que perigo! Olha só o que tu esqueceu. Grandeza física é tudo aquilo que podemos medir. Só isso. Fácil pra caramba, né? Quem não faz tarefa, quem não lê, me ajuda, pai. Não vai a lugar nenhum, vai achar física difícil, inclusive. E é ridículo. O que é grandeza física? Tudo aquilo que podemos medir. Me dá um exemplo. Quadro? Um quadro é um objeto que possui grandezas físicas. Ele possui largura, eu posso medir. Ele possui altura, possui até espessura. Gordinho o quadro aqui, ó. Uf. Então, comprimento é uma grandeza física. O que mais? Volume. Área, obrigado. Massa. Velocidade. Pois é, cara, isso chama neurolinguística. Lembra? Vou te explicar por que eu pareço um retardado fazendo assim. Esse é muito maduro, esse aqui era pra estar no terceirão. Ó, sim, então, tá vendo? Tu ri da minha cara, eu dou uma pegadinha no teu pé também, de igual pra igual. Sacou? Fica à vontade, querido. Então, olha só. Se eu simplesmente falo pra ti, entra por aqui, sai por aqui. Se tu, seu e o cara, velocidade. Se o cara responde, o cara aprende mais. Tem pesquisa que prova isso. Mas também, se ficar envergonhado, se ficar muito envergonhado, fala dentro, fala velocidade. Pra ti, o outro não precisa falar. Também aprende. Se tu fala só pra ti. Palavra de homem. Palavra de homem. Porém, o engraçado, tu vê, ó, a outra turma, o primeiro B, ele não tem essas... não tem isso. Eu não sei se é porque eles são mais novos no colégio, estão mais envergonhados, ou se eles são mais maduros, das duas uma. Né? O primeiro B. As piadinhas de fundamental, assim, que a galera ri de qualquer coisa. Mas assim, vocês vão entender, vocês são novos, hein? Vocês vão entender. Ô galerinha, olha só. O que é uma grandeza física? Tudo que se pode medir, porém tem dois tipos, escalares e vetoriais. As escalares precisam só de duas informações. Quais são as informações? Módulo e unidade. União é matemática. Me dá um exemplo de grandeza escalar, então. Por que módulo? Módulo. Alguém poderia me ajudar a dar um exemplo de grandeza escalar? Parabéns, garota. Módulo é o número, é o valor. Por exemplo, se for uma grandeza como distância, 10 metros, o 10 é o módulo, o metro é a unidade. Módulo é o número, só isso. A altura de uma montanha, 133 metros. O 133 é o... E o metro é a... 20 litros. O que é o quê? O módulo é o 20. Litros é a unidade. Então eu mesmo acabei exemplificando. Volume e distância são grandezas escalares. Porque a grandeza vetorial precisa de módulo, unidade, direção e sentido. Olha como ela é mais delicada, ela precisa de uma gama maior de informações para ficar clara. Eu jamais vou esquecer, estava no terceirão, professor dando aula, eu levantei a mão e perguntei, professor, qual é a diferença entre módulo, entre direção e sentido? Cara, o cara falou durante meia hora e não explicou. Até hoje eu desconfio de que ele não sabia a resposta, safado. Ele não teve a coragem de falar. Eu não sei, amanhã eu te respondo. Como vai acontecer?
Alguém pode me fazer uma pergunta, pô, cara, tô inseguro, pô, vou dar uma pesquisada para te responder. Vou perguntar pro Deus Google, depois eu te respondo. O que custa, né? Ele enrolou e não explicou. Alguém pode me relembrar qual é a diferença entre direção e sentido que eu expliquei na última aula? Ou será que eu não expliquei? Direção e... Direção. Direção é isso aqui, ó. Direção é uma linha imaginária. É uma linha imaginária. E o que é o sentido? Para que lado dessa linha tu vai? Direção é uma linha imaginária, como horizontal, agora que é direção horizontal. Ou posso pegar um desses aqui, ó. Isso aqui é uma direção, ó. Esse risquinho aqui, ó. Esse risquinho é uma direção. Aquele é um sentido e esse é outro sentido da mesma direção. Tá tranquilo? Então alguém arriscaria um exemplo de grandeza vetorial? Sentido. Volume eu já coloquei como escalar, que é só falar 20 litros, a gente entende, né? Não faz sentido falar 20 litros na horizontal da direita para a esquerda, né? Não faz sentido. Começou, tá? Só que pode ser uma linha... É uma linha imaginária, uma direção. Mas, tipo, mudou essa linha. Sim, eu usei essa linha aqui como exemplo. Velocidade, professor. Mais? Ah, olha que legal. A colega foi, putz, olha que interessante. Eu falei que direção é uma linha imaginária. Aí eu usei como exemplo de direção uma linha que não é imaginária. E ela, racionalmente, me cutucou, professor. Peraí, uma direção é uma linha imaginária ou não? Quando eu disse que uma direção, por exemplo, era isso aqui, não quer dizer que a direção acaba ali, começa ali e acaba lá. Ela é infinita e vai para toda a eternidade em linha reta. Por isso que eu falei que ela é imaginária, porque ela não acaba. Eu usei como suporte essa linha real. Mas a direção ela é imaginária, porque ela vai ao infinito e além, que nem o Buzz Lightyear, certo? Assim, beleza? É isso aí. Ô galerinha, eu repito. E assim, ó, em algum momento vocês vão ter que dar uma baixada, assim, porque não pode, por mais que eu seja esquisito, uma hora vocês vão ter que dar uma amenizada, assim, nas piadinhas. Eu pergunto, será que alguém honestamente consegue dar um exemplo idiota de grandeza vetorial? Então assim, ó, pai, a tarefa deles era leitura. Nós temos uma turma aqui de 30 e poucos, ninguém consegue responder. É muito triste, pai. Eles não leram, pai. Tu não me ajudou, meu filho. Tem um então aí. Ali! Aonde? Oh, obrigado. Mas bem que imaginário do jogo de Equador está ficando é uma coisa vetorial. Ó, bacana. Parabéns pela tentativa. É isso que eu preciso de gente que participe e participa querendo, honestamente. Muito bom. Ó, na verdade... Porque ela é top? Na rua. Na verdade é o seguinte, ó. Cuidado, gente. Vocês poderiam tentar usar as grandezas que eu já citei hoje. Hoje eu falei de velocidade. Concorda comigo? Falei de carro, podia arriscar. Professor, velocidade é vetorial? Porque quando eu falei de grandeza vetorial, eu peguei o giz e fiz assim, ó. Vou arremessar com 10 metros por segundo. Sabes pra onde? Não falei. Vou arremessar com 10 metros por segundo nessa direção. Podia ser para lá ou podia ser para lá. Vou arremessar com 10 metros por segundo assim. Ou seja, sempre que tu precisa perguntar, olha só que causa graça para vocês, cara. O cara arremessa um giz. Meu Deus. É muita criancice, cara. Relaxa. Senão não vou poder curtir a aula, não vai ficar gostoso, vai ficar chato. Então, como eu estava dizendo, galerinha, eu vou tentar fazer menos engraçado porque vocês não têm maturidade ainda para isso. Então, olha só. Vou empurrar o apagador. Se eu for empurrar o apagador, a pergunta, para onde o senhor vai empurrar, professor? É uma pergunta que faz sentido ou é um absurdo? Faz sentido. Então, empurrar, ou seja, fazer uma força. Força é uma grandeza. Perfeito. Se eu falo 10 litros, eu pergunto para onde esses 10 litros, amigo? Faz sentido? Pode fazer no português, mas no dia a dia não faz sentido nenhum. Compra 10 litros de água. É na horizontal para a esquerda, senhor? Ou na diagonal para cima? Não faz sentido, tá entendendo? Nos mercados, tu compra 10 litros d'água, tu não precisa especificar que tipo de água, se é horizontal, vertical, tá entendendo? É isso que eu tô querendo te falar. Por exemplo, vou me deslocar 3 metros. Faz sentido perguntar para onde? Uma seta ajudaria? Tá entendendo? Grandezas vetoriais são aquelas que
precisam de uma seta. Como é que chama tecnicamente a seta aqui na física? Aqui. Direção. Vetor.